Boa noite a todos. Eu sou Clarissa Baldotto, sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. A SBOC ficou muito feliz com o anúncio recente do Ministério da Saúde relacionado às novas incorporações de medicamentos oncológicos, a portaria de assistência farmacêutica e oncologia e as modificações nas APACs. Especialmente honrada porque nós somos convidados a participar desse processo de diálogo e construção conjunta ao longo desse ano. Mas nós sabemos que essas mudanças trazem muitas expectativas, muitas dúvidas técnicas, operacionais para os oncologistas de todo o país. E por isso que nós agradecemos imensamente a disponibilidade do Ministério da Saúde em participar dessa live. É um espaço aberto para esclarecimentos e para troca de informações. E hoje nós temos a honra de receber a doutora Guacira Bezerra, que é diretora do DECAM, o doutor Dalmari de Oliveira Sá, que é coordenador de assistência farmacêutica especializada, e o doutor Mozart Salles, que também nos honrou aqui com sua presença, que é o secretário de Atenção Especializada à Saúde. Eles são os principais artífices aí desse processo longo, e hoje, então, estão aqui conosco para poder ajudar-nos. Eu estou também com a doutora Angélica Nogueira, que é a presidente de honra da SBOC, e que teve uma participação muito importante na articulação dessa aproximação da SBOC com o Ministério da Saúde. Bom, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada novamente. Eu sei que vocês estão em fusos horários aí complicados de noite, mas acho que vai ser muito importante para os nossos membros e para toda a sociedade esclarecer essas mudanças tão importantes na oncologia. Doutor Mozart, eu queria começar... queria falar para todos que podem enviar perguntas no Instagram, que a gente vai tentar responder e apontar as que forem mais importantes. E vamos repassar as que a gente não conseguir responder aqui para que a gente possa depois trazer esclarecimentos para vocês. Doutor Mozart, muito obrigada. Eu queria que o senhor começasse dizendo para a gente uma abertura aí da live, mas quais foram os principais critérios que o Ministério utilizou para priorizar essas incorporações de medicamentos oncológicos no SUS? Não, primeiro é só uma questão aí técnica. O doutor Eduardo Jorge, que é o secretário adjunto da Sectix, está aí também aguardando autorização para entrar. Pronto, acabou de entrar agora, pronto, está nos ouvindo aí. Doutor Eduardo Jorge, ele é o secretário adjunto aí da Sectix, que é a área de incorporação de tecnologia e medicamento aí do Ministério da Saúde. Bom, primeiro agradecer aí a doutora Clarissa Baldotto, a doutora Angélica, a toda a diretoria da SBOC, e o comitê científico da SBOC também, que tem nos ajudado nessa construção. Desde quando a gente assumiu a SAES em março de 2025, que a gente vem procurando ampliar o diálogo com as sociedades de especialidades médicas, né? Em especial as que têm uma vinculação maior com a questão do câncer, como é o caso da SBOC, mas também, né, da Sociedade Brasileira de Radioterapia, da Sociedade Brasileira de Patologia, da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, da Sociedade Brasileira do Colégio Brasileiro de Radiologia, assim como também as áreas das profissões não médicas, na área da enfermagem oncológica, da nutrição e da própria farmácia, né? Então, nós temos a pessoa da cirurgia oncológica também, ou seja, nós temos procurado conversar com todos e todas no sentido de ouvir os colegas, aqueles que estão aí na atenção ao câncer do Brasil inteiro, quais são os desafios que a gente precisa superar para poder melhorar as condições da atenção à saúde no Brasil, na área oncológica, né? O câncer, com todas as especificidades que tem, é uma situação de agrava a saúde e uma doença que, em particular, no mundo inteiro e no Brasil, tem o tempo de garantia, né? Que é aquela questão do tempo adequado para o diagnóstico e para o início do tratamento, e isso tem a ver com a chamada janela terapêutica e janela diagnóstica de sucesso, que impacta diretamente na questão da sobrevivência e no tempo de sobrevida e na qualidade de vida do paciente portador e tendo o câncer, né? Então, isso, óbvio que inicia lá na promoção, na prevenção em saúde, na atenção básica, mas uma vez a suspeita diagnóstica instalada ou o quadro clínico se instalando, é fundamental que a gente consiga, no âmbito da atenção especializada,
caminhar rapidamente aí com esses passos que estão estabelecidos, desde o diagnóstico em tempo adequado, como também com os aspectos aí do tratamento medicamentoso, entendendo que você tem um desafio grande do diagnóstico e, obviamente, o câncer ele tem uma diretriz e um aspecto fundamental que é o diagnóstico anatomopatológico, histopatológico, histoquímico, ou seja, e até também agora as situações de terapia-alvo aí com os aspectos genéticos, os chamados mapeamentos genéticos, o padrão de mapeamento molecular e o FISH e as outras que tem da chamada terapia-alvo e do que aquilo pode significar de impacto nas curvas de sobrevida. E também nós procuramos não só falar e dialogar com as sociedades de especialidade, mas também com os CACONs e o NACONs. Né? Nós fizemos 2 oficinas de CACONs, em que a gente juntou e reuniu os CACONs do Brasil inteiro, são hoje 49, como também nós nos reunimos com os 293, 94, algo assim, o NACONs do Brasil. É difícil gravar o número, porque praticamente todos os meses nós estamos ampliando a oferta de serviço na área do câncer, credenciando aí o NACONs em todo o país. E isso tem sido um momento importante. A gente fez oficinas regionais, 5 oficinas regionais, 4, uma norte e centro-oeste, uma sul, uma sudeste e uma nordeste, ao longo do ano passado. E queremos repetir essas oficinas também ao longo aí do segundo semestre, ver como é que nós podemos nos reunir para podermos avaliar o impacto do conjunto de medidas que nós estamos fazendo aí na área do tratamento, diagnóstico e tratamento do câncer. Né? Fizemos aí, participando das reuniões do CONCINCA ao longo do ano, ouvindo a representação das entidades e nós tínhamos nos deparávamos com algumas situações bastante complexas e graves, não só em relação ao financiamento da atenção à saúde na área do câncer, mas também na oferta da cirurgia oncológica, na oferta da radioterapia e na oferta do tratamento quimioterápico, entendendo que isso é o tripé fundamental para o tratamento do câncer, cada um dentro do guideline específico, no seu tempo adequado, às vezes até coexistindo, né, etapas de tratamento de uma forma ou de outra, mas tendo a sua eficácia e eficiência muito própria de se fazer do tempo adequado, com padrões de dispêndio e de custo diferentes. Né? A quimioterapia, um custo e um gasto em torno de 4 bilhões e meio de reais, isso, obviamente, sem se tratar das questões da judicialização. A radioterapia era alguma coisa em torno de 757 milhões e a cirurgia oncológica e o diagnóstico em torno de 2,4 bilhões de reais. Esses eram os dados que nós nos debruçávamos quando a gente assumiu em 2025. E precisávamos mexer na radioterapia, nós assim estamos fazendo, adquirindo cerca de 140 aparelhos de acelerador linear em 4 anos. Agora mesmo, na sexta-feira, o ministro assinou o edital do PSUS, que está indo à publicação para aquisição de mais 50 aceleradores lineares dentro desse pacote de 140 aceleradores em 4 anos. E também a perspectiva de algumas mudanças na área da patologia e também no diagnóstico através de biópsia, através da oferta de formação de recursos humanos, equipamentos e estruturação para nós melhorarmos a condição de diagnóstico do câncer em tempo adequado. O manual de suspeição, de alta suspeição em câncer na atenção básica, que é algo fundamental também para os colegas de médicos e médicas de família poderem ter uma condição de atuar rapidamente lá no ambiente, no território da medicina de família, para poder ter um diagnóstico precoce. E para finalizar essa primeira participação, a gente estava muito preocupado com o conjunto de drogas que formavam um contencioso muito grande, né? De drogas que tinham incorporação na Conitec, mas que não tinham ainda o processo de oferta estabelecida no âmbito do SUS para os serviços e para as estruturas, né, de tratamento do câncer, no caso, os NACONs e CACONs. Então, nós fizemos um esforço
junto com a Sectix, trabalha aí o Dr. Dalmar e toda a equipe da Sectix, junto também com a Secretaria Executiva, junto, a partir do tema 234, da questão da judicialização, do painel da chamada AF-ON, e o trabalho com o CONAS e o CONASEMS, no sentido de tentar enxergar como é que nós poderíamos superar esse desafio aí da questão da oferta desses medicamentos, até por conta do fenômeno da judicialização, que fazia com que essa compra se desse de maneira desarrazoada em relação a tempo e necessidade, com compra muito mais cara de preço praticado, chamado preço full, preço cheio, muitas vezes esse medicamento chegando numa janela terapêutica já totalmente insuficiente ou desnecessário, desqualificada para o efeito do que o próprio medicamento podia fazer. Então, de posse disso, nós nos debruçamos de construir o caminho para fazermos essa incorporação, que é a maior ação em um único momento de incorporação de novos medicamentos no âmbito do SUS da história do Sistema Único de Saúde. Nunca se colocou uma perspectiva de incorporação de 23 novas drogas ou medicamentos, né, que vão poder realizar esse tratamento para cerca de 25 indicações terapêuticas e que tem uma perspectiva inicial, claro que nós vamos lutar para diminuir esse custo e esse gasto, até para poder termos recursos para continuar avançando nessa incorporação, de 2,2 bilhões de reais ao ano. Portanto, não é um investimento pequeno, é um investimento significativo que vem recompor e reestruturar essa oferta da atenção à oncologia clínica, ou seja, nós estamos limpando esse contencioso que existia no âmbito do sistema federal de acesso à saúde e articulação com o Estado e o município, que estava lá incorporado pela Conitec. Eu acho que esse é um exercício ousado, ativo, audacioso e importante, mas fundamental para a gente poder dotar o SUS aquilo que tem de melhor evidência. Claro que esse é um movimento muito forte de incorporação de tecnologia, o câncer é uma fronteira de pesquisa, de inovação, medicamentos e situações de tratamento e protocolo disruptivo toda semana, todo mês, todo congresso, toda ASCO, toda ESMO, surge coisa nova, mas a gente está buscando construir caminho para diminuirmos aí esse intervalo que existe entre a melhor evidência e aquilo que é disponibilizado no âmbito do sistema de saúde. E para concluir, para passar aí para vocês e para também os outros palestrantes aí que estão nessa live, a gente não poderia fazer isso sem um melhor exercício de controle, monitoramento e acompanhamento da prescrição, do monitoramento e da dispensação desses medicamentos. Estamos falando de medicamentos de altíssimo custo, em que a questão da miligramagem, como assim é chamado, é extremamente importante, que o setor privado já partiu na frente com a autorização prévia, com aspectos de central de diluição única, compartilhamento de data e aproximação de agenda de pacientes para poder ter o compartilhamento de drogas. Né? A gente sabe de drogas que tem frasco ampola de 200 miligramas, em que você usa dose de miligrama por quilo, que usa em torno de 140, 150 miligramas e sobra 50 miligramas, em que você fazendo o uso de 3 frascos ampola, em vez de tratar 3 pacientes, você consegue tratar 4, e isso tem um impacto importante a partir de uma racionalidade de agenda, de uma racionalidade de uso e de uma articulação entre os serviços. É essa perspectiva que nós estamos apostando muito fortemente, de maneira muito integrada, o Ministério da Saúde e as suas secretarias, uma decisão do ministro Alexandre Padilha, a partir do programa Agora Tem Especialista, que é esse conjunto de recursos novos que está possibilitando fazer isso por parte do SUS. Né? O presidente Lula, que inclusive é um sobrevivente do câncer, teve câncer de laringe, toda vez que fala da sua doença se emociona com isso e da perspectiva que ele tem de poder ofertar a todo brasileiro a oportunidade de poder se tratar e se curar. E ele tinha essa demanda para nós e para o ministro Padilha de que a gente pudesse ofertar aquilo que é de melhor dentro do SUS, e a gente está fazendo isso agora, limpando, digamos assim, essa agenda de drogas incorporadas na Conitec que não eram ofertadas no âmbito do SUS. Tá certo. Guacira e
doutor Dalmari, não sei, vocês podiam explicar para o público que está assistindo o que é a F-Onco e que mudanças que ela traz, e nesse contexto da última fala aí do doutor Mozart, como é que fica o financiamento desses medicamentos incorporados? São modalidades novas, né? Você vai ter algum aporte adicional específico, ou remanejamento do teto para que a incorporação aconteça de fato? Tá muda, Garcia. Boa noite a todos. Realmente é com muita alegria que a gente vem falar sobre esse assunto, que tem sido um exercício muito grande de trabalho em todo o Ministério. E o que acontece agora é uma forma de reorganizar o acesso do paciente à medicação, os serviços também, a forma de registrar, o financiamento, o Ministério conseguir monitorar melhor isso e, consequentemente, os recursos empregados. Essa mudança ela envolve tanto a nova PAC, que o sistema de autorização prévia também, o SUS-AF, então são vários sistemas que estão sendo construídos, estão sendo amadurecidos também. Faremos um projeto piloto testando em serviços para que, quando iniciar o uso nos serviços, realmente minimize o máximo possível algum contratempo para os serviços, porque a gente não quer gerar burocracia. O que a gente quer é garantir que o paciente realmente, efetivamente, receba medicação, que várias dessas medicações já tinham sido incorporadas já há alguns anos, há vários anos, e que efetivamente agora vão passar a ser entregues, ser infundidas nesses pacientes. Existem as medicações orais, as venosas, e isso aí vai garantir com que esse paciente tenha acesso à medicação e isso melhorar a qualidade de vida desse paciente, o tratamento dele. Só de investimento financeiro previsto para 2027 é um aumento de torno de 34%. Então, é muito investimento do Ministério da Saúde nisso. Então, o presidente Lula, o ministro Padilha, o nosso secretário aí, Muzar, o Eduardo também. Então, todo mundo muito empenhado para que isso efetivamente aconteça e chegou o momento, né? Estamos finalizando ajustes em sistemas e tudo mais, mas a previsão é que esse ano ainda todos os pacientes comecem a receber essas medicações listadas que vocês já viram na apresentação, né? Esse é o ponto central que mais chega para a gente de dúvida. Boa noite a todos agora, a gente já se cumprimentou brevemente aí na abertura, a questão da efetivação dessa entrega. Por muito tempo houve discussão de incorporação nos últimos anos, mas elas não ocorreram de fato. Então, entendo da sua fala, doutora Guacira, que é um planejamento para que nos próximos meses aconteça. Existe uma data que o Ministério antevê que isso estará incorporado, todo incorporado, essa nova proposta dessa mais de dezena de drogas? Eu acho que o secretário Mozart merece dar essa excelente notícia aí, que foi bem envolvido aí na F-Onco e continua. Não, veja, nós estamos trabalhando aqui, isso aí é também muito consorciado com o Dalmari e com o Eduardo. Eduardo, com a secretária Fernanda, coordenando lá as ações, Dalmari também com a área dele, coordenando isso. Mas nós vamos trabalhar de maneira faseada, né, e com todo o esforço compartilhado, de maneira conjunta, a gente possa ofertar esse conjunto de medicamentos a partir de outubro desse ano. Claro que alguns a gente já espera antes disso, já ir fazendo a implementação, outros vão dentro de outubro, porque além de nós termos que colocar de pé esse sistema que vai substituir a emissão da PAC federal, por esse outro sistema, que na verdade é a mesma coisa, não terá uma sobrecarga de outros sistemas envolvidos diretamente, mas sim uma substituição por algo mais eficiente, mais moderno. A gente também vai ter que trabalhar os PCDTs, para que eles possam também estar concluídos. E, claro, vamos contar com o apoio da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, vamos contar com o apoio das oncologistas e os oncologistas brasileiros,
de vários CACONs e UNACONs, que inclusive já estão nos ajudando aí para essa construção, para que a gente possa ter também todas essas etapas asseguradas. A modalidade de fornecimento do conjunto dos medicamentos, a estrutura de logística e de oferta de chegada dele até os pacientes em tempo adequado, a construção da nova estrutura de liberação, autorização e prescrição on-time, com autorização prévia de altíssimo custo e acompanhamento, monitoramento da sua dispensação e, claro, isso tudo ancorado num protocolo clínico de diretrizes protocolo de diretrizes clínicas e terapêuticas extremamente estruturado e dialogado com o conjunto da sociedade de especialidade, dos UNACONs e CACONs, e isso tudo sendo construído para chegar com essa perspectiva pronta em outubro, né? É claro que tem alguns aspectos de pactuação com o CONAS e com o CONASEM, mas estamos otimistas de que eles também vão colaborar bastante conosco nessa medida. Aí, claro, acho que sobre isso também o doutor Eduardo, o doutor Dalmari pode colocar com mais exatidão quais são os passos aí que... Eu vou trazer uma pergunta que eles já emendam essa resposta, os dois, que acho que a posição deles vai ser bastante importante. Primeiro, só respondendo em relação aos PCDTs, nossa presidente Clarissa está aqui, com certeza a SBOC vai ter todo o empenho, dada a urgência e a nobreza da pauta, do modo que a nossa Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica enxerga. Então, contem com o nosso maior esforço, melhor esforço para isso ser efetivado. Uma grande preocupação legítima dos UNACONs, dos CACONs, é a viabilidade com a mudança do modelo de APACs, que leva à sustentabilidade de UNACONs e CACONs. Dúvida recorrente: como é que ficam as APACs antigas? Haverá um período de transição? Mantém-se essas APACs? A nova APAC chegando e sendo, por exemplo, um medicamento de compra centralizada, como o governo está planejando o pagamento dos centros, a infusão específica de um determinado medicamento e o pagamento de equipe médica? Isso está sendo discutido? Boa noite a todos e todas. A gente pode responder isso, mas acho que eu vou te responder um pouquinho anterior, mas eu queria passar a palavra para o Eduardo, como o Moza disse, a nossa secretária adjunta aqui da SCTI, que é responsável em grande parte pela incorporação, mas também pela disponibilização, como a gente está operacionalizando, acho que é importante falar, tá, Angélica e Clarissa? E aí depois eu posso trazer um pouquinho desse panorama, incluindo essa questão de como vai ser a transição, que é uma relação muito da SAES, mas aí eu posso trazer esse panorama mais especificamente. Bom, boa noite a todos, doutora Clarissa, doutora Angélica, obrigado aí pelo convite, né? Eu acho que nesse momento importante, o que a gente observa hoje com a estratégia da F-Onco é uma situação que não se via no Ministério da Saúde quando a gente fala do tratamento oncológico, né? O que a gente observa nessa portaria e nessa ação que foi muito coordenada, tanto pelo secretário Mozart quanto pelo secretário Adriano, justamente articular as ações das diversas áreas do Ministério da Saúde, né? Desde a incorporação do produto, passando pela disponibilização do medicamento, articulando isso com a área finalística da SAES. Eu acho que essa coordenação de ações, acho que é o ponto-chave dessa portaria, né? Aí eu vi aqui nas perguntas que eu estou observando aqui o chat, né? E aí um pouco dessa pergunta que a doutora Angélica colocou, eu acho que é uma resposta conjunta tanto da SCTI quanto da SAES, né? Primeiro, na questão da incorporação, né? A incorporação, cada dia que passa, vem se tornando um desafio mais hercúleo para o Ministério da Saúde e para o SUS como um todo, né? O SUS hoje, com o volume de assistência e com as novas incorporações e com as tecnologias de última geração que a gente vem disponibilizando à população, está batendo no teto do orçamento público, né? Então, quando a gente faz esse movimento, em especial da F-Onco, de centralizar no Ministério da Saúde a disponibilidade desses medicamentos para a população, tem um esforço tremendo, né, articulando diversos orçamentos que estavam dispersos no Ministério da Saúde e fazendo um esforço adicional de aporte de novos recursos para disponibilizar esses novos medicamentos. E é importante destacar isso num compromisso pessoal do presidente Lula e na orientação direta do ministro Padilha para priorizar essa ação dentro do Sistema Único de Saúde, né? Quando a gente fala da questão do acesso, né, e aí tem um papel importante do DAF na articulação com o DECAM,
né? Como a gente transforma em realidade aquilo que foi decidido pela Conitec, né? Uma das grandes dificuldades que se tinha de se cumprir e se efetivamente colocar um PCDT rodando em 180 dias era a questão orçamentária, e nessa ação específica da oncologia, nós acreditamos que com esse trabalho mais coordenado e mais integrado, a gente consegue viabilizar isso no curto intervalo de tempo, principalmente, e mais uma vez, como é uma prioridade do presidente, é uma prioridade do ministro Padilha, a gente está coordenando essas ações e fazendo um esforço e uma dedicação muito incisiva para a gente viabilizar isso em outubro, começando com um conjunto de medicamentos que nós já compramos, e aí a gente consegue, de alguma forma, aditivar os contratos já existentes para disponibilizar isso. Tem medicamentos que a gente consegue, digamos, um processo de contratação um pouco mais ágil, porque são medicamentos com patentes, então você tem uma negociação mais efetiva, e até um medicamento que, eventualmente, você tem uma concorrência maior no mercado, você tem que fazer um processo licitatório. Então, a gente vai tentar, nos próximos dias, fasear essas entregas para a gente poder disponibilizar o máximo de medicamentos possíveis, desculpa, desses 23 a partir de agora de outubro, tá? E eu vou passar para o Dalmar e, na sequência, para o Mozal, para a Guacira, que eles podem complementar as informações, principalmente a questão dos hospitais. Então, como a portaria de outubro, eu acho que é importante, queria agradecer esse espaço, porque a gente sabe que existe uma grande difusão, principalmente nos ANACONs e CACONs, então é importante falar que na nossa portaria, a portaria 8477, que cria esse quarto componente da assistência farmacêutica, que é o componente oncológico, né? E desde lá a gente tem 3 modalidades de aquisição, que são as centralizadas, onde o Ministério vai fazer essa compra diretamente e distribuir, que é muito semelhante ao que já acontece hoje na trastuzumab betacina, acho que é o medicamento, a cidade destaque também, que logo nessa leva de aprovação de portaria, a gente já começou uma distribuição ampla e a gente está chegando hoje a cerca de 800 pacientes já atendidas no país com esse medicamento, ou seja, o Ministério vai comprar em diálogo com os estados, a gente vai distribuir. Existe uma segunda modalidade de portaria de compra, que é a ata de negociação nacional, onde os estados vão executar esta compra a partir de uma programação em conjunto, e a gente quer falar isso porque os CACONs, né, médicos, farmacêuticos CACONs, vão auxiliar para que a gente faça uma programação e veja qual é o N de pacientes estimado para essas novas indicações de alguns medicamentos, de 9 medicamentos especificamente. E os descentralizados, que é a compra normal, do que já acontece hoje via PAC, tem uma transformação do que é a PAC hoje ampla, para a oncologia, para uma PAC exclusiva. E aí, gente, só há de se falar que nós estamos trabalhando uma modelagem da PAC exclusiva da oncologia, onde ela esteja atrelada a um procedimento principal, onde traz a linha de cuidado. Então, acho que essa questão de desfinanciamento dos hospitais, principalmente os filantrópicos, como está colocado no chat, ela não é um problema, porque a PAC ela não vai financiar apenas a onco, apenas os medicamentos. E vamos ter uma PAC específica para medicamentos, mas sem deixar de cobrir a questão do procedimento, né, da clínica, do que precisa. Inclusive, acho que o doutor Mozart já falou isso em algumas reuniões aqui presentes, que a gente, mesmo que aqueles medicamentos onde a gente distribui, né, centralizado, e que teoricamente eram APACs meio que fixados os valores, o DECAN, né, Guacira e Mozart, tem feito um estudo para revalorar, colocando, inclusive, a questão da pré-quimioterapia dentro dessa PAC, para reorganizar isso, para financiar adequadamente todo o tratamento. Porque é importante frisar, o Mozart deu um panorama muito bom do que a gente tem feito, o Ministério da Saúde tem mudado toda a forma de pensamento do câncer. Acho que essa é a grande questão, né? O DECAN tem operacionalizado uma mudança de 5 portarias. Né? Não é só uma. A F-Onco é a ponta do tratamento, mas o DECAN tem feito um grande esforço de aumentar diagnóstico, aumentar a cirurgia. Todo esse esforço, a gente está agora chegando no ápice de que, além do esforço do diagnóstico precoce, a gente está ofertando ao país, né, aos brasileiros e brasileiras, o melhor que existe de tratamento disponível no SUS. E é esse esforço aqui, o que tiver novo de incorporação, que a gente não tenha mais um passivo de alguns anos, ou de tempo inadequado para ofertar de fato aos brasileiros e brasileiras, que a gente sabe que isso gera inequidade e acaba atrapalhando a maioria dos tratamentos. Só deixando como marco dessa sua fala, doutor Dalmari, a gente entende a necessidade e as vantagens de uma compra centralizada para um país continental como o Brasil,
e reforçamos a necessidade de definição, e a gente ouviu isso dentro de reunião no Ministério da Saúde, que um pagamento específico para a infusão ele será trazido, e a gente também traz que hoje o pagamento médico do oncologista também sai desse valor da PAC, e isso também precisa ser revisto, tá? Então, entendemos que é muito mais correto pagar por cada procedimento, mas que isso precisa ser bem analisado, e a gente viu, junto à presença dos principais CACONs do Brasil, que existe essa intenção do Ministério. Nesse sentido também, tem importante essa pontuação evangélica que a gente recebe, e tem uma outra dúvida relacionada à infusão centralizada, né, que são centros de infusão. E aí a dúvida importante é se tem uma previsão de que medicamentos estarão nessa proposta, como é que vai ser estruturado esse pagamento quando a infusão for centralizada, se tem uma previsão de distância, né, dos UNACONs, como é que é a logística dessa proposta de infusão centralizada? Veja, sobre essa questão da infusão centralizada, acho que o Dalmário, o próprio Eduardo pode colocar, mas óbvio que tem já uma experiência em curso no país, no setor privado. E tem a normatização já no âmbito da Anvisa, porque isso dialoga, claro, com a padronização da diluição através das capelas de fluxo e, claro, o tempo de meia-vida das drogas. Então, isso tem um padrão ótimo de razoabilidade. Claro, vai ser adotado no serviço público também. Essa coisa ela tem que acompanhar uma racionalidade para poder ter efetividade e o ganho que se espera. De toda maneira, o desenho específico, até porque o Brasil é bastante diverso e, claro, isso tem as diferenças regionais, isso vai ser objeto de um estudo e de maneira pactuada e articulada com os UNACONs e CACONs e, claro, com as drogas que vão ser objeto dessa escolha inicial. A gente vai ter que sentar para estudar esse território e esse conjunto de serviços, as drogas que são disponibilizadas, a casuística estabelecida pela própria referência populacional de cada serviço de referência, e como nós vamos construir a unificação desse processo sem atingir a qualidade, sem, claro, gerar incongruência ou insuficiência da oferta de tratamento. Isso aí será feito e a gente espera divulgar o mais rápido possível, assim como a gente fez agora um estudo de casuística nacional para efeito da radioterapia em relação ao transporte caminho da saúde para os pacientes que ficam a mais de 50 quilômetros das estruturas que têm aparelho de acelerador linear. Quanto à questão da perspectiva de garantia, né, da oferta, é esse o esforço, justamente isso. Não, o que nós estamos fazendo agora é pegar todo o contencioso, ou seja, todo o passivo que tem de drogas e medicamentos incorporados na Conitec, que não tinha uma modalidade efetiva de oferta para efeito de acesso da população, e estamos realizando isso nessa perspectiva de fazer o máximo possível delas já garantindo até outubro, iniciando em outubro e, claro, em outubro em diante, complementando as outras, fazendo o máximo esforço para ter o menor tempo possível para todas. Essa é uma perspectiva de que vai garantir que esse contencioso encerre, o que vai diminuir a ação judicial, que vai diminuir, muitas vezes, o acesso por via judicial e administrativa dos pacientes, a via crucis também dos oncologistas, das oncologistas, de dezenas de laudos, dezenas de papéis preenchidos, dezenas de questões que são respondidas diariamente no conjunto dos UNACONs para atender aí as ações judiciais e aquilo que elas estabelecem. Isso tudo vai passar a ter uma condição muito mais organizada, racional e articulada no próprio sistema, já com um processo de distribuição adequado à necessidade de cada serviço e também da casuística estabelecida de maneira epidemiológica. Agora, quanto à questão dos recursos, é óbvio que nós não temos como fazer, até porque nós estamos também no ano que vai ter a definição sobre a continuidade do governo e os aspectos que envolvem isso, de resolver todos os problemas que estão aí, alguns há dezenas de anos. Não dá para resolver tudo de uma vez. O ótimo é inimigo do bom. E Deus já ensinou que
podia ter feito o mundo em 30 minutos, fez em 7 dias, justamente porque não dá para resolver tudo de uma vez. O que é que eu quero dizer com isso? O processo de reorganização do modelo de faturamento e da lógica de faturamento da oncologia dentro do sistema hospitalar brasileiro, ele urge uma mudança. Dá para fazer tudo isso junto com o que nós vamos fazer na oferta de drogas? Eu diria que não. É uma tarefa de fôlego que precisa de mais tempo. O que nós estamos assegurando é que nós não vamos retirar recursos do setor de oncologia quando a gente fizer alguns ajustes que nós vamos ter que fazer para efeito, por exemplo, da organização da diluição. Hoje, você tem um Robin Hood dentro da própria oncologia, que já estabelece um Robin Hood dentro do hospital. Quando eu digo que é o Robin Hood, é você pagar por um comprimido de tamoxifeno 50 e pouco, R$70, quando ele custa os menos de R$10, e esse saldo e essa gordura utilizar, por exemplo, para custear a remuneração do honorário médico do oncologista, que é sabidamente insuficiente no serviço profissional que está cotado. Quando isso é utilizado, por exemplo, para poder custear o gasto com a droga que é ofertada de maneira centralizada e que não é remunerado o NACOM, CACOM, para fazer aquela droga e tem um custo de recurso humano, de estrutura fixa, de exame laboratorial prévio, de equipe, de soro, de antiemético, de corticoide, enfim, do que seja que esteja sendo utilizado no momento da infusão daquele medicamento. Nós queremos precificar isso adequadamente, de modo a que isso passe a ter uma padronização adequada e não seja oneroso nem gere prejuízo, e que a gente utilize um contrabalanço disso, de modo a que o dinheiro vai ficar no próprio serviço, de maneira muito mais organizada e racionalizada do que é hoje, em que se imputa um prejuízo sobre o olhar de uma suposta lucratividade, ou seja, aquilo que teoricamente tem uma gordura financia aquilo que teoricamente eu sei que é oneroso e deficitário. Não pode mais continuar assim, nós vamos fazer alguns ajustes agora. Ajustar o processo inteiro para que ele possa ter uma solução disso de maneira completa já nesses 6 meses até o final do ano, eu entendo que não é possível. Agora, nós vamos já sim produzir muitas evidências para que a gente tome sim aí um conjunto de decisões e que o próximo quadriênio possa, assim, com essas questões todas já posicionadas para serem corrigidas e adequadas, e é isso que a gente espera para poder ir avançando cada vez mais na condição que a gente tem nisso aí. Aqui já responderam uma coisa sobre a questão da radioterapia. Veja, não tem conta rejeitada na radioterapia, tá certo? É preciso que se esclareça isso. O que nós estamos tendo problemas nas gestões locais. Tem gestores locais que nós estamos repassando recursos e nós mandamos as ordens bancárias de repasse desse recurso e os gestores locais não estão repassando para os prestadores. Isso está acontecendo. E isso não é um problema de conta rejeitada, nem problema de sistema. É um problema da lógica, da capacidade e competência, inclusive, de algumas gestões locais e também outros aspectos. Né? Eu não vou citar nomes e exemplos aqui, mas tem alguns. Então, o que a gente espera é que, por exemplo, sobre a questão da mudança do sistema e da introdução dele, nós vamos fazer. Agora, o que nós estamos nos cercando é que nós já fizemos pelo menos umas 10 reuniões para poder elaborar essa nova PAC em conjunto com a FONCO, 2 oficinas com a participação da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, de 9 ou 10 serviços de CACONs, os maiores que tem no Brasil, participando disso, de todas as regiões do país, para que possa, quem está no chão de fábrica, ali na esteira de produção da assistência propriamente dita, opinar sobre esse sistema, de modo a que, quando ele vá a ser ofertado, ele já venha carregando uma série de aspectos. Nós queremos fazer um teste de estresse nisso no âmbito dos UNACONs e CACONs, já agora em junho, botar para rodar esse sistema no ambiente de produção real, para se ele tiver problema, já
a gente corrigir antes que isso vá para o conjunto do país, nós estamos nos certificando, tomando uma série de medidas para que isso não tenha problema, entendeu? Agora, obviamente que a radioterapia, o que há é um mal entendido por parte de alguns processos, e que a gente está tomando providência. Quando chega até nós essa questão, a gente manda a ordem bancária, mostra que não teve nenhum processo de retenção de recurso. Quando mudou de MAC para FAEC, que foi uma coisa importante, a gente modifica e mostra que o acerto de conta já foi feito depois dos 2 primeiros meses. Quando a gente tirou o MAC, mas voltou com o MAC, enquanto substituía pelo FAEC, depois das primeiras 2 competências, a gente demonstra por A mais B mais C de que não teve nenhuma diminuição de repasse. Agora, às vezes as mudanças, somente as inovadoras e disruptivas, elas são vistas por uma parte do Brasil. O Brasil é muito desigual. Tem gente que sequer lê os instrumentos ou se certifica dos detalhes. Aí vai fazer interpretações inadequadas. Infelizmente, nós somos reféns disso num país deste tamanho. Agora, o que nós podemos fazer é estar totalmente à disposição para poder corrigir as dificuldades e orientar aqueles que, porventura, tenham problemas. Dessa linha de processo, tem uma dúvida que está surgindo muito aqui no chat, que a gente tinha também. Existe um certo descompasso entre os PCDTs, a Conitec e a decisão de incorporação, né? A dúvida é se vai ser dependente de estar previsto em PCDT para que seja incorporado, e se no futuro essas incorporações que a Conitec faz, né, as aprovações da Conitec, se elas já vão estar, como é que vai ser esse fluxo de financiamento nas incorporações futuras? Porque hoje a percepção dos membros, acho que a Conitec aprova, mas acaba não acontecendo a incorporação de fato, né? Eu vou tentar esclarecer isso. Realmente, há medicações que há mais de 10 anos foram aprovadas na Conitec e não estavam efetivamente sendo disponibilizadas para os pacientes. O que está sendo feito agora, o que foi anunciado na sexta passada pelo presidente e pelo ministro, é que, a partir de agora, isso vai acontecer, os pacientes vão receber a medicação. Hoje, por exemplo, eu vi numa das perguntas do chat, perguntando se seria essa compra centralizada das medicações, seria como o trastuzumab? É uma forma exemplificativa, sim. Então é isso, várias dessas medicações, incluindo o próprio trastuzumab, será comprado pelo Ministério da Saúde e disponibilizado para os estados, para os UNACONs, CACONs. Algumas outras medicações, através de uma ata de registro de preços, fará com que os estados comprem as medicações com um preço muito inferior ao que se cada um fosse comprar. Então, o Ministério fazendo a ata, isso aí baixa o custo. E o Estado comprando, ele será ressarcido pelo governo federal. E continuará também o modelo que também já existe hoje, que é a APAC, onde o serviço compra a medicação, infunde a medicação e ele recebe via CIA-SUS, via APAC, que é como os colegas oncologistas conhecem. Então, serão 3 formas de compra dessa medicação. Tudo isso foi estudado, orçamento foi estudado. Em relação à PCDT, a gente tem uma parceria com a SBOC, com vocês. A gente acredita que isso vai ajudar muito a adiantar a formulação desses PCDTs, a própria Sociedade de Oncologia Clínica. Também estamos com parceria com a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. E a gente sabe que não é só oncologia clínica, né? Tem a oncologia pediátrica, tem a hematologia também, oncológica. Então, vários agentes envolvidos para que realmente seja um ano de mudança. 2026, um ano de mudança na oncologia. E é isso que tem sido feito. Não só com medicamento, com radioterapia, mas com o transporte, por exemplo, para a radioterapia, com o Caminhos da Saúde. Então, são várias ações diferentes. A introdução da cirurgia robótica para o câncer de próstata, em 6 meses, mais ou menos, as cirurgias por vídeo foram incorporadas na tabela SIGTAP. Então, são várias mudanças que estão acontecendo para melhorar realmente e efetivamente a assistência do doente oncológico, que a gente sabe que o dia a dia era difícil e que
tudo isso que está sendo feito é para que realmente o paciente seja beneficiado. E até mesmo os colegas que estão atendendo, porque é uma angústia para quem está do lado de lá, atendendo o doente e querendo, sabendo que precisa prescrever isso e aquilo, que já foi incorporado e que efetivamente não conseguia fazer. E que a partir agora de 2026, isso efetivamente vai acontecer. Então, é uma virada de chave no tratamento do doente oncológico no Brasil. E nesse momento atual, doutora Guacira, então, se está aprovado pela Conitec, mesmo não tendo o PCDT pronto ainda, elas já estão sendo estudadas para incorporação nesse Já primeiro. sim. É Inclusive, isso, várias dessas é drogas, isso. o PCDT ainda não está pronto, e mesmo assim elas estão na listagem de compra centralizada, na compra via ata de registro de preço e na descentralizada. Então, o que a gente quer que realmente, porque o PCDT ele vai garantir um protocolo clínico, um guia para o colega médico se basear adequadamente e garantir maior segurança para quem está Agora, na ponta atendendo também. o que nós queremos colocar, e aí o esforço e a convocação é o seguinte: nós vamos limpar esse contencioso todo. Nós vamos ofertar todas essas drogas. Agora, nós vamos ofertar elas com o PCDT. Nós temos que nos impor a construção de fazer um fast track disso aí e colocar isso de pé. Nós temos 3 meses para isso. Aliás, 4. Junho, julho, agosto, setembro. E queremos fazer. E vamos fazer. Certo? Porque eu também não posso ter uma situação em que o frame, como eu disse, a moldura prescricional não esteja bem definida. E eu não posso fazer isso só com relatório de Conitec, ou às vezes com um BDCA. Eu preciso do protocolo clínico diretriz terapêutica. Então, ele vai vir com um pacote completo. Vai vir a solução de financiamento, a solução de oferta e dispensação, o sistema que vai fazer a autorização e a autorização prévia, a modalidade de dispensação articulada e o protocolo clínico, que é a moldura prescricional da melhor evidência construída pelos pares para estabelecer a melhor prática clínica. Isso vai vir tudo junto. Nós vamos resolver esse passivo de uma vez. E isso, obviamente, irá ensejar a participação de muita gente que quer contribuir com esse esforço. Sociedade, os CACONs que vêm participando desse debate, nós vamos precisar dividir isso em grupos, vamos procurar estabelecer pessoas técnicos e oncologistas também, oncologistas pediátricos, enfim, hematologistas de oncologia, de oncohematologia. Vamos puxar esses grupos, defini-los o mais rápido possível, para que a gente possa ter o tempo necessário para a construção. Vamos combinar aí com o nosso querido doutor Eduardo Jorge e com a Conitec um tempo adequado para que as consultas públicas que a Conitec faz por ocasião dos PCDTs, elas tenham também um prazo mais curto. Afinal de contas, nós estamos tratando de um conjunto de medicamentos e drogas incorporadas já pela Conitec, que tem já um consenso da sua evidência, da sua custo-efetividade, da sua custo-economicidade e, claro, obviamente, da sustentabilidade do sistema. Portanto, penso que a construção desse PCDT será feita de uma maneira, digamos assim, mais acelerada, porque nós já temos propriedade, tanto os oncologistas como a própria Conitec, que já deu um parecer prévio sobre isso aí, no sentido de estabelecer quais são as diretrizes e os ditames para isso. E queremos fazer isso para ser ofertado tudo no conjunto total, até porque esse processo de autorização prévia e da nova PAC, ele fica muito, digamos assim, manquitolando, utilizando a linguagem coloquial e vulgar, se ele não tiver ancorado num PCDT. Tanto o colega prescritor, a colega prescritora, como o colega médico autorizador, a autorizadora, vai ficar evidentemente com uma certa sensação de insuficiência se não tiver ancorado numa diretriz terapêutica e clínica clara, meridiana, concreta, baseada na melhor evidência e que possa ser inquestionável. Só para dar uma informação que alguns PCDTs já estão prontos, outros PCDTs estão em construção, mas a coisa já está acontecendo, porque outubro vai chegar.
Não, perfeito, e passa rápido, né? Eu acho que a mensagem central das perguntas que a gente recebeu aqui, vem recebendo de fora, é essa preocupação de que não seja repetida a história do passado, em que a gente comemorava a incorporação e, na prática, o paciente não recebia a medicação. Acho que essa história, ouvir que isso de fato vai mudar é extremamente promissor, mas que a gente consiga se organizar para efetivar isso até outubro. Eu acho que fica também um pedido de todos aqui de que seja criada uma interface clara com os UNACONs e CACONs. Há muitas dúvidas. Eu acho que tem havido reuniões, principalmente com os maiores CACONs do Brasil, mas talvez criar uma linha de diálogo, que eu acho que vai ser fundamental aqui. Eu acho que isso apareceu algumas vezes aqui no chat, a gente também tem ouvido. Então, como já são quase 8 horas e vocês estão horas à frente da gente nesse encontro aí internacional da Organização Mundial da Saúde, eu queria passar para o Dr. Mozart para as palavras finais sobre o que se espera antes da nossa presidente fechar a nossa hora. Mozart, deixa eu só falar um pouquinho mais. Angélica, a gente tem feito reuniões, mas para deixar claro que aqui pelo DAF, né, pela SKT, a gente está fazendo uma oficina de implementação da F1, que inclusive já acordamos decana, secretaria executiva. A gente teve a primeira oficina de implementação da F1 para dialogar estados, municípios e CACONs na Bahia, que foi a oficina da região Nordeste. E nos dias 9 e 10 de junho, na Santa Casa de Misericórdia de Belém, a gente vai ter uma segunda oficina regional da F1, agora região Norte. Os convites devem estar chegando, mas a gente já aproveita e anunciar, né? Tem vaga para a CACON e NACON participarem da nossa oficina, tá bom? Acho que é importante isso. Bom, desculpa também interromper, mas fazer um agradecimento especial aos técnicos do DECAN que se dedicaram com afinco em tudo isso, e Dalmari, que não é do nosso departamento, mas já foi adotado, que se dedicou e se dedica muito ao tema, e foi fundamental para que tudo isso acontecesse. Veja, eu estou vendo aqui sobre a questão, vamos lá, participação das secretarias municipais que fazem a gestão. Veja, o Brasil tem 5.570 municípios, certo? Existe uma instituição chamada CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais e Secretários Municipais de Saúde, que representa os 5.570. Existem os 27 ou 26 presidentes de COSEMS, que são os Conselhos de Secretários Municipais de Saúde por Estado. O que nós estamos fazendo é dialogando com eles, tanto para essas medidas que nós estamos anunciando agora, como também na medida em que o sistema for ficando pronto, ele vai sendo dialogado e construído em conjunto com o CONAS e o CONASEM. Portanto, as secretarias municipais vão estar representadas. E, claro, vocês podem buscar aí o COSEM do seu estado para se fazer ouvir naquilo que você quer contribuir. Agora, o que nós não temos condição é de fazer uma ausculta com 5.000 cidades. Aí, realmente, é impossível, porque não teria fim, que é o que a gente não quer, tá certo? Então, a gente vai estar à disposição. Vocês podem procurar o COSEM do estado de vocês e, obviamente, contribuir, se colocar à disposição, que a gente está aberto aí para as contribuições. Quanto às atas, já estão disponíveis pelos estados. Eu estou aqui respondendo já o chat aqui. Não, porque, obviamente, uma parte delas nós estamos constituindo, nós estamos estabelecendo a forma de garantir esse processo do ponto de vista orçamentário e tomando a decisão. Então, a gente agora vai colocar isso rapidamente. Algumas coisas, inclusive, nós vamos fazer de maneira inovadora, como o processo de compra silenciada, que é uma coisa que a União Europeia praticamente toda faz, Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, e que nós, obviamente, tivemos com o Tribunal de Contas já 5 reuniões, com o próprio STF, doutor Eduardo Jorge e outros representantes do Ministério com o Supremo Tribunal Federal, e que a gente quer utilizar aqui para diminuir o custo de alguns medicamentos, utilizando estratégia que os europeus já utilizam, que os europeus têm orçamento de 2.200 euros per capita e o nosso é de $700. Se os europeus, que têm 7 vezes mais recursos que nós, utilizam instrumentos para poder dialogar com a indústria farmacêutica e diminuir custo, por que não faremos o mesmo, né? E por isso nós estamos buscando essas alternativas. E vamos fazer isso da melhor forma e a mais rápida possível, né? A questão dos laboratórios de compra centralizada quanto ao PCDT, vamos correr
para colocar isso aí. Não vamos gerar subfinanciamento no hospital. Pelo contrário, o nosso sentido é de fortalecer a oncologia, é de tirar recursos que está esvaindo pelo ralo. Todos vocês sabem que medicamentos, por exemplo, para câncer renal, eles são ofertados muitas vezes numa situação já em que os pacientes são praticamente fora de possibilidade terapêutica e que muitas vezes esses medicamentos, inclusive, não chegam a ser tomados em toda a sua quantidade e que acabam sendo subaproveitados. A gente quer racionalidade, diminuição de custo e garantia dessa oferta. O que nós estamos colocando aqui, nós não estamos anunciando a incorporação de droga na Conitec, como no passado foi, sem ter uma perspectiva orçamentária e um tempo definido. Nós estamos dizendo aqui que o conjunto de drogas que tem um passivo, que são 23 drogas para 25 tipos de tratamento, nós estamos resolvendo. É diferente. Não estamos fazendo um anúncio de possibilidade de, nós estamos fazendo um anúncio de solução de, e que vai envolver um esforço muito grande, né? A questão da Conitec permanecer incorporando, nós temos discutido a possibilidade de fazer isso também com a racionalidade em relação à sustentabilidade do sistema, a custo-efetividade, custo-economicidade, a possibilidade de você ter, no caso da droga de altíssimo custo, também a discussão de avaliação sobre a custo-efetividade do ponto de vista de uma droga similar com uma molécula diferente, mas com um custo 30%, 40% menor. É preciso que você vai mudar a molécula para uma nova molécula que a indústria lançou, que tem uma evidência muito pequena em relação à outra, mas com custo 3, 4 vezes maior. Isso é preciso entrar na discussão também da racionalidade do sistema e ver a viabilidade disso ou não na fronteira da incorporação das novas drogas. O que a gente preconiza para a Conitec, e isso tem sido discutido, e obviamente na relação em que vocês, oncologistas, podem nos ajudar muito, é na racionalidade nessa perspectiva de discussão. Então, obviamente que os recursos estão sendo já colocados no âmbito muito bom, né? Em relação ao financiamento de CACON e UNACOM, que a gente está querendo, inclusive, é diferenciar, é fazer uma inovação em relação ao CACON e UNACOM, diferenciando na lógica bíblica de a quem mais se dá, mais se cobra, mas também se financia, criar um sarrafo de diferença entre CACON e UNACOM, que se estabeleça responsabilidades para o CACON em relação à chamada cabeça de rede do ponto de vista sistêmico, mas que também introduza recursos e que possa ter capacidade de premiar esse esforço dos CACONs em relação à sua responsabilidade sistêmica de rede. Isso nós queremos fazer e, obviamente, isso passa muito longe de qualquer dificuldade de financiamento, né? Então, em relação ao PCDT, nós vamos avançar para termos praticamente todos até lá. Se porventura um ou outro não tiver completado, não será impeditivo para que a gente possa fazer a aquisição ou a disponibilização desse medicamento. Em relação ao quantitativo, será feito, claro, obviamente terá informação direta do serviço, mas não será mais como era antes. Tem que entender que não será como era antes, tá certo? Do mesmo jeito que nós estamos resolvendo o contencioso e o passivo de anos, nós vamos com uma maneira diferente de controlar o frame e a moldura prescricional e garantir o monitoramento e controle da dispensação e da oferta desse medicamento. Isso vai ter que ter razoabilidade. E, obviamente, isso tem que ter uma condição, porque o orçamento é finito, né? O setor privado tem adotado isso, e, obviamente, isso já é de domínio do conjunto das oncologistas, dos oncologistas brasileiros, né? Então, acho que não terá nenhuma novidade nesse aspecto. Agora, o que a gente vai fazer é tentar guardar, de acordo com o anuário estatístico do INCA e a possibilidade de aparecimento dos casos a partir do seu estadiamento e da indicação da melhor evidência, que dialoga com a incorporação que foi realizada, e estabelecer com uma certa segurança, e aí os nossos farmacêuticos é quem vão arbitrar isso, uma aquisição de medicamento, aquilo que for de aquisição centralizada, suficiente, com uma margem para isso aí. Agora, o que não vai ter condição é de você ter uma perspectiva de ter 2.000 e poucos casos previstos ano com aquela indicação da melhor evidência e você ter a prescrição de 4.500 tratamentos
para aquela droga, o que está em completo desacordo com a expectativa e com aquilo que é estabelecido do ponto de vista do anuário. Então, uma certa, digamos assim, frouxidão no aspecto de monitoramento e controle. Eu não estou nem falando de fraude, não. Eu estou falando mesmo de até uma melhor intenção de tentar pegar um estadiamento mais avançado e que não está incorporado, porque não tem a melhor evidência de que aquela droga naquele estadiamento faça efeito e que foi o objeto da incorporação, mas até o colega no sentido de fazer, ofertar e garantir isso possa estabelecer esse processo. Acho que são questões que são fruto da prática clínica, que a gente acredita muito na competência, na honorabilidade, na qualidade técnica, na honestidade das oncologistas, dos oncologistas brasileiros. Nós temos consciência, eu já fui a algumas ASCO, algumas ESMA e vi quanto os oncologistas e as oncologistas brasileiras são respeitados no mundo inteiro pela sua formação, pela sua competência, pela sua qualidade e, com certeza, pela respeitabilidade com quem fazem a sua prática clínica. Então, temos tranquilidade de que isso vai ser bem estabelecido, né? E a perspectiva que a gente tem da aquisição, a depender daquilo que já é feito, como o secretário Eduardo Jorge falou, para a judicialização, a ampliação para esse ano de 2026, com aditamento contratual, que consegue ser rápido, naquilo que for de negociação direta com medicamento patenteado, que você tem fornecedor único ou duas opções, também isso propicia uma rapidez nessa construção. A dinâmica, obviamente, será, em alguns casos, a do trastuzumab, sem os aperreios, né, doutor Dalmário, que o trastuzumab teve na perspectiva da implantação no seu primeiro momento, que houve uma grita aí do conjunto dos oncologistas, das oncologistas, somente em relação a isso nos estados, mas que, graças a Deus, foi superado e ficou, inclusive, a experiência para que isso não se dê mais dessa maneira. E quanto à questão da radioterapia, eu já coloquei os aspectos que têm a ver com a gestão, autorização também, e a adesão dos estados ela vai se dar na perspectiva. Nós, inclusive, estamos trabalhando no primeiro trimestre disso, outubro, novembro, dezembro, enquanto os estados estão realizando a adesão a essa ata e o processo de orçamentação nos seus estados, a gente até trabalhar a possibilidade de antecipação da aquisição ou distribuição de medicamentos. Dalmário e Eduardo estão visualizando aí, faz parte do acordo com o CONAS e o CONASEMS, para que a gente não tenha ausência dessa oferta, né? E a questão de por que tem que esperar outubro para os orais, já que foi anunciado. Bom, aí é o processo de aquisição, de discussão do processo de aquisição e compra. Nós não temos como fazer no serviço público uma girada de chave imediata. Também se sabe que quando o Estado faz um movimento desse, ele faz um movimento de ganho de escala. Entendam, nós estamos falando do maior mercado público do mundo, é o SUS. Do mundo. Portanto, quando o SUS decide fazer uma compra, é algo que a indústria farmacêutica do mundo inteiro tem o seu interesse. E nós temos interesse do ponto de vista público e do sistema. Consequentemente, há um tempo para essa negociação se dar, porque tem os interesses econômicos da indústria, dos seus acionistas, que nós respeitamos, e tem um interesse público do maior sistema do mundo, com um ganho de escala de quem está comprando e pagando bem e pagando em dia, porque o Ministério da Saúde não dá calote em ninguém. Tá certo? Consequentemente, a indústria também fala, quando a compra é centralizada e é o Ministério que paga, a segurança nossa do recebimento faz com que o preço unitário caia quando isso é descentralizado. Palavras deles. E, obviamente, nós vamos arbitrar o melhor uso do recurso público. E isso envolve um período de negociação. Não tem varinha do condão no Harry Potter que amanhã está resolvido. Mas nós vamos fazer, podem ter certeza, no menor tempo possível. Não vai faltar esforço, compromisso dessa equipe que está aqui para construir isso e a gente realmente virar essa página. Eu acho que sexta-feira foi um dia histórico, né? Está lá o dia... a sexta-feira foi o dia 14, né? 14 de maio, não é isso? 14 não, 15 de maio. 15 de maio, um dia histórico para a oncologia brasileira. Histórico. Cirurgia reconstrutora de mama,
com um preço adequado, R$3.000 o procedimento, R$1.500 cada prótese, R$2.000 para o expansor tecidual, que eram 315 o preço da cirurgia, 612 o expansor tecidual, 772 a prótese. Isso são 9.000 mulheres brasileiras que precisam de reconstrução mamária todos os anos, e a gente tinha só em torno de 4.000 e pouco realizando, vai ser feito. A robótica, começando pela prostatectomia, já com 8 robôs pelo Pronome, nós vamos ampliar o número de robôs, também estamos trabalhando formação de cirurgiões na robótica, e todo esse processo, além do painel de monitoramento da radioterapia, que também está ficando pronto, para ver a expansão de vagas e a interoperabilidade entre regiões que têm máquina fechando 3 horas da tarde e regiões que têm paciente precisando. Além do caminho da saúde, que são os transportes para levar até lá, e, obviamente, a arbitragem do incentivo para a radioterapia e a aquisição aí, com o doutor Eduardo Jorge pilotando aí, de 50 aparelhos de acelerador linear, que, repito, é a maior compra no mundo também de aparelho de acelerador linear feito por um governo. Então, é um conjunto de medidas amplo que, obviamente, nós estamos fazendo para isso aí. Agora, entendemos a angústia, são anos e situações que vêm aí preocupando a classe médica brasileira. A gente sabe da angústia de vocês, mas fiquem agora mais esperançosos e otimistas e menos angustiados. Muito obrigada, Tomozar. Bom, pessoal, em respeito à hora, eles realmente estão num fuso horário lá complicado, e eu queria agradecer novamente a disponibilidade do Ministério da Saúde de estar presente, é muito importante para os nossos membros e para toda a sociedade ouvir direto de vocês sobre tanta mudança. Agradecer em nome da SBOC por vocês terem incluído... Só um minutinho, viu, Clarissa? E fiquem atentos aqui, eu estou em Lyon para o encontro da IARC, que é o braço da Organização Mundial para o Câncer. Quinta-feira, o ministro Padilha irá anunciar outras novidades interessantes para o câncer aí no Brasil, aqui de Lyon, tá bom? Então, vou marcar outra live já vamos deixar outra live. Fiquem atentos, quinta-feira terá mais novidade positiva aqui também, de Lyon. Que bom. Mas eu queria agradecer por colocar a SBOC dentro dessa mesa de discussões. Para nós é muito importante estarmos sendo ouvidos nesse momento. É claro que tanta mudança e tanta expectativa de tantos anos, as dúvidas vão duplicar depois da live, mas eu queria dizer que nós também da SBOC estamos à disposição para servir como interlocutores dos nossos membros e de todos os oncologistas do Brasil e da sociedade, para trazer as dúvidas e esclarecimentos também. Estamos muito animados, queremos continuar apoiando e participando desse momento. E vamos cobrar também, vamos estar junto aqui cobrando para que as coisas aconteçam e ajudando para que elas possam acontecer. Obrigada de novo, doutor Mozart, doutora Guacira, Eduardo, doutor Dalmar e Angélica, por estar aqui hoje. Continue acompanhando as notícias e as novidades que virão por aí, né, doutor Mozart? Vamos marcar a próxima live para a gente conversar. Com certeza, obrigado aí a SBOC, toda a atenção, não só de você, Clarice e Angélica, mas todo o comitê científico da SBOC, que a gente teve reunião, a diretoria tem sido muito parceiro e também cobrando, não é uma postura passiva, não, é uma postura cobrando, mas cobrando, estendendo a mão, né? Cobrando também contribuindo, que é importante. E agradecer a Eduardo Jorge, a Guacira, a equipe do Ministério aí toda, que está muito imbuído disso aí. Eu sempre digo, quem não tocar o coração com câncer é porque não tem mais coração.